Hola gente. Bueno, entonces como no tuvimos nuestra clase en el último viernes, porque yo estaba enferma, sí, ustedes hicieron una actividad extra evaluativa y les prometí que yo iba a hacer un video, sí, explicando el contenido nuevamente, ¿no? Explicando nuevamente el contenido que va a caer en la prueba del próximo viernes, ¿sí? Voy entonces a hablar en portugués para que se quede un poco más comprensible quizá. Dale, entonces voy a hacer la grabación en portugués y voy a explicar nuevamente el pretérito imperfecto simple y el pretérito perfecto simple ou indefinido. Dale? Bom, gente, então assim, eu resolvi achar um site aqui que eu acho que facilita bastante a explicação das coisas que eu já dei, dos conteúdos que eu já dei para vocês, tá? Inclusive, eu vou passar esse link para que vocês possam assistir depois a aula deste outro professor que gravou para o site. Eu achei bem interessante, eu já assisti. Nada mais do que a gente viu em aula, é basicamente tudo que a gente viu nas aulas passadas, tá? Então, assim, que nós temos que saber sobre pretérito imperfeito e pretérito perfeito simples ou indefinido. Vamos tratar como pretérito indefinido, tá? Primeiramente, vamos falar desse pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele é usado para descrever ou para falar daquelas ações, como eu falei para vocês, que aconteceram muito anteriormente, bem no passado, quando a gente era criança, basicamente. Só que são ações habituais, algo que a gente fazia sempre, por exemplo, yo caminaba todas las mañanas, yo estudiava todas as tardes, tá? Então são ações que aconteciam, bem como está aqui, ó, ações que aconteciam habitualmente no passado ou para descrever lugares, por exemplo, minha casa era bonita, mi casa era muy hermosa, sim? Também para vocês poderem descrever pessoas ou coisas no passado. Por exemplo, mi madre tenía el pelo negro. Sim, minha mãe tinha o cabelo preto. Ou coisas no passado. Yo solia andar de bici. Então, eu acostumava andar de bicicleta. Tá? Então são coisas, são fatos, são ações que aconteciam no passado, num passado mais anterior, mais longe, tá? E que aconteciam de forma habitual, tá? Também utilizado para descrever lugares, pessoas e coisas no passado, ok? Então, por exemplo, aqui yo me despertaba temprano para ir à escola quando era uma niña. Então, quando eu era criança, eu acordava muito cedo para ir à escola, ó. Yo me despertaba, sim? Então, ele é um verbo regular, esse despertar é um verbo regular, algo que estava acontecendo quando eu era criança, e o despertaba, terminação aba, que corresponde à primeira pessoa do singular, yo, tá? Aí aqui diz assim, os verbos regulares mantêm a raiz inalterada ao serem conjugados, aquilo que eu passei para vocês, lembram que por isso que eu sempre deixava a terminação com algum sinal de cor diferente que eu passava no quadro, porque o que vai mudar é apenas o radical. O radical é a parte que vocês mudam, né? Então, por exemplo, se é amar, fica am, se é cantar, fica can, se é andar, fica and, e assim sucessivamente. As terminações, elas são invariáveis, né? Elas não mudam para os verbos regulares. E o pretérito imperfeito, ele tem essa vantagem de ter a maior parte dos verbos são regulares. Então, se os verbos são regulares, não muda esta partezinha que está em negrito e que está sublinhada aqui,
tá? Para conjugá-los, aqui, ó, para conjugá-los, basta acrescentar as terminações do pretérito imperfeito do indicativo, a raiz, né? Essa que a gente varia de verbo para verbo em cada pessoa verbal. Então, isso aqui, eu acho que vocês já estão até carequinhas de saber, né? A gente já fez várias vezes essa tabelinha aqui, tá? Que vocês têm que saber estas terminações. Jo, primeira pessoa do singular, a terminação é aba, quando o verbo no infinitivo terminar em ar. Então, yo amaba, tu amabas, ele, ella e usted amaba. A primeira e a terceira são iguais. Nosotros e nosotras amábamos, vosotros e vosotras amabais e ellos, ellas e ustedes amaban. Então, aqui vocês têm que saber que só nosotros que é acentuado, tá? Inclusive, vosotros não tem acento, por incrível que pareça. E as terminações aba, abas, aba, abamos, abas e aban. Então, se a gente tiver que colocar o verbo hablar, por exemplo, vai ficar yo hablaba, tu hablabas, él hablaba. Nosotros hablábamos, vosotros hablabais e ellos hablan. Hablaban, perdão. Então, a única coisa que vai mudar é o radical, isto aqui, dependendo do verbo que for solicitado para que vocês façam a conjugação, ok? Tudo isso a gente viu em aula, eu estou só repassando. As terminações er e ir são iguais, tá? Então, todos os verbos regulares terminados em er são iguais aos verbos regulares terminados em ir. Uma particularidade é que todos os i são acentuados, porque isso aqui a gente vai ver depois que eles formam um hiato e por isso eles são acentuados. Então, os verbos terminados em er, a terminação verbal para cada pessoa vai ser yo, bebia, tem que saber o ia, porque se for comer aqui vai ficar yo, comia, se for vender, yo, vendia e assim sucessivamente. Tu bebias, ele, ella e usted bebia, né? Nosotros bebíamos, vosotros bebíais e ellos bebiam. Percebam que todas as terminações aqui, ia, ias, ia, íamos, ias e iam, têm acento, tá? Todos eles com acento. A mesma terminação vão ser para os verbos regulares terminados em ir, partir, consumir, beber. Então, beber, por exemplo. Yo bebía, tú bebías, él bebía, nosotros bebíamos, vosotros bebíais e ellos bebían. Todos os is com acento, lembrando que beber se escreve com V e é apenas o som do B. Todas as palavras em espanhol que se escreve com V tem o som de B, ok? Então, assim, esses verbos regulares do pretérito imperfeito, é só saber esta terminação aqui da tabelinha que a gente sempre faz, vocês conjugam qualquer verbo regular de ações que aconteciam habitualmente no passado ou também para descrever as pessoas, as coisas e os lugares, ok? Bom, o imperfeito irregulares, tá? São 3 os verbos que a gente utiliza, tá? E são os que eu vou cobrar também de vocês, né? De forma irregular. Por que irregular? Porque eles não mantêm uma regularidade na sua conjugação. Assim como no português, o verbo ser, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eras e eles eram. No espanhol, o verbo ser se conjuga da mesma maneira. Yo era, tú eras, él era, o ella o usted era, nosotros y nosotras éramos, vosotros y vosotras erais, e ellos, ellas e ustedes eram. Então, a conjugação é a mesma do português. A única diferença é que aqui o verbo termina em ene, porque não existe em espanhol verbos terminados em M de Maria, certo? O verbo ir.
No português, a gente tem o ia. Eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós ias, eles iam. Em espanhol, só acrescentam B. Então, yo iba, tu ibas, ele iba. Nosotros íbamos com acento, vosotros ibas e ellos iban, com N no final, tá? Então, vocês fazendo essa referência com o português ajuda bastante, tá? O verbo ver, eu via, né, em português, então em espanhol, yo veía, tu veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais e ellos veíam. Esse aqui vocês têm que saber também, e ele é um verbo que leva acento em todos os is, porque ele também forma um hiato, tá? Na acentuação ele forma um hiato. Então, dos verbos irregulares que eu pedi para vocês estudarem, esses aqui estão perfeitos, tá? Podem estudar estes verbos aqui. E tem o verbo tener também, que a gente utiliza muito, né? Que vai ser yo tenía, só que o verbo tener, ele vem para cá, ó. Ele tem irregularidade em alguns tempos, mas no pretérito imperfeito, perdão, ele não é irregular. Então vai ficar yo tenía, tu tenías, ele tenía, nosotros teníamos, vosotros tenías e ellos tenían, tá? Então de irregular são apenas esses três aqui que vocês têm que saber. Ok? Então, quando eu era, né? Quando eu era niña, iba a la escuela e veía a mis amigos. Olha só como dá pra gente utilizar os três verbos aqui, ó. Quando eu era niña, iba a la escuela e veía a mis amigos. Vamos mudar aqui de pessoa. Quando nosotros éramos niños, íbamos a la escuela y veíamos a nuestros amigos, ¿sí? Cuando ellos eran niños, iban a la escuela y veían a sus amigos. Tá, gente? Então, dos verbos no pretérito imperfeito é somente isso. Eu acredito que vocês têm condições, muitas condições de acertar esses verbos, porque eles não são difíceis e a gente já vem passando há um bom tempo essas conjugações. Certo? Depois eu vou passar também essa aula para vocês assistirem aqui. Agora a aula 3 deste estudo, que é um site de estudos, é bem interessante esse site, tem simulados, tem correções, tem essas aulas que são bem bacanas, então pode lhe ajudar bastante, tá? O pretérito perfeito, esse aqui, que é o pretérito perfeito composto, vai ser o nosso próximo pretérito que nós vamos trabalhar, a partir da outra semana depois da prova. Por enquanto, nós ainda vamos ficar neste indefinido aqui, tá? O pretérito indefinido ou perfeito simples, tá? Ele expressa ações passadas, tá? De ontem para trás e não tão passadas, né? Mas que já foram concluídas, tá? Então, assim, aquele passado de ontem para trás, né? De hoje não, de ontem para trás. O de hoje, por exemplo, o passado de hoje de manhã, nós vamos estudar na próxima unidade. Mas o passado de ontem para trás, por exemplo, ontem, anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, inclusive até o século passado, vocês vão utilizar esta forma aqui dos verbos, tá? Da mesma forma que a gente viu no imperfeito, estes verbos mantêm a terminação, tá? A terminação é a mesma para os verbos regulares, ar, er, ir, e só muda o radical, tá? Então, assim, vocês apenas vão ter que colocar estas terminações juntas, com os respectivos radicais. Isso aqui também eu sempre fiz para vocês no quadro, né? Colocando essas terminações sempre em outras cores para ficar mais fácil de vocês decorarem, de vocês gravarem. Lembram que
eu falei para vocês que no português os verbos que terminam em ei, no espanhol, fica e com acento. Então, eu amei no português, yo amé no espanhol. Tu é igual, tu amaste. Ele, ella e usted. No português é ele, ela amou. E no espanhol troca o ou pelo o com acento. Isso a gente viu em aula também. Então, vai ficar ele, ella e usted amou com acento. No português, nós amamos. Espanhol também fica, nós outros amamos. Vós amasteis. No espanhol também, vós outros amasteis. E no português, tudo que termina em an, amaram, no espanhol muda para aron. Então, ellos e ustedes amaron. Então, esta terminação vocês têm que saber. Yo amé, tu amaste, ele amou, nós outros amamos, os outros amasseis e ellos amaron. Se mudarmos o radical aqui, outro verbo no infinitivo terminado em ar, vamos pensar no verbo cantar. Yo canté, tu cantaste, ele cantou. Nós outros cantamos, vós outros cantasteis e eles cantaram. Então, vocês só vão mudar o radical. A terminação permanece a mesma. E lembrando que a terminação, ela corresponde à pessoa gramatical, pessoa verbal na qual está sendo mencionada, né? Então, se é nós outros, a terminação vai ser amos. Nós outros amamos. Da mesma forma como o imperfeito, as terminações er e terminações ir, para facilitar a vida de vocês, são iguais. Então, no português, eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. No espanhol, a diferença é que mantém o i, ó. Eu bebi, com acento, tu bebiste, ele bebió. Olha que tem o i aqui, ó. Em todos eles tem o i. Nós outros bebimos, vosotros bebisteis, sem acento, e ellos bebieron. O acento aqui é só no yo e no usted, tá? Ele ou ella, né? A terceira pessoa, primeira e terceira pessoa. Então, lembrando que, diferente do português, vocês têm que manter esse i. Bebi, bebiste, bebió. Se for vender, vendi, vendiste, vendió. Vendimos, vendisteis, vendieron. Ok? Terminado em ir. Parti, partiste, partió. Partimos, partisteis, partieron. Se fosse vivir, yo viví, viviste, vivió. Vivimos, vivisteis, vivieron. Vivieron, com V, tá? Então, vocês têm que cuidar essa terminação ieron, isteis, imos. Todos eles têm o i, eles mantêm o i. Ok? Sabendo esta terminação, vocês conjugam qualquer verbo regular no pretérito indefinido ou pretérito perfeito simples, aquele que representa ações já concluídas, tá? Os irregulares, olha o tener que eu falei para vocês, ó, o tener no imperfeito ele é regular, mas aqui no perfeito ele é irregular. Tá? Eles mantêm uma irregularidade. Há diferentes tipos de alterações nessa raiz do verbo, assim como no português. Tá? Então, no português, o verbo ser e o verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi. Olha no espanhol. Eu fui, tu fuiste, ele foi. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron. Tá? Tener, yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis e ellos tuvieron. Tener significa ter, né? Em português é eu tive, tu tivesse. Então, assim, olha a diferença aqui, ó. Tive, no espanhol fica tuve, tá? Ele não muda tanto do português. Estar é a mesma conjugação do tener, apenas vocês vão colocar o es na frente. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvistes, estuvieron. Viram? Esses dois aqui, ó, são iguais, tá? Terminações iguais, a diferença é que o estar mantém o es na frente, tá? O andar também, ele é regular no imperfeito e irregular
no perfeito ou indefinido. Mas, da mesma forma que o tener, da mesma forma que o estar, ele mantém, ó, huve, huviste, hubo, huvimos, huvisteis e hubieron. Vocês só vão acrescentar o and na frente, tá? And. Então, vocês podem até gravar essa terminação aqui, ó, para os três, ó. Huve, huve, aqui também. Vou arrumar aqui. E aqui também, ó, huve. Só vai acrescentar a parte inicial do tener, que é o te, do estar é o es e do andar é o and. Tá? Não tem muito mistério nisso, pessoal. Você só tem que saber usar nas frases, saber quando é passado longe e quando é um passado mais perto, tá? Aqui tem outros verbos que a gente nem vai trabalhar, né? Mas eles são irregulares também, ó. O crer, o construir, o caber, o venir, tá? O hacer, eu acho um verbo bom de vocês darem uma olhada. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, eles hicieron. O poner, tá? O poder, o querer, são todos verbos irregulares, tá? Então, essa primeira coluna aqui e a terceira coluna aqui é interessante que vocês deem uma olhada, tá? Eu vou passar esse link depois para vocês. E aí, a gente termina essa parte desses verbos, tá? Lembrando que eu passei a listinha para vocês do que é que eu vou cobrar, né? Dos verbos que eu vou cobrar, que estão no livro, tá? Então, observem aquele papelzinho que eu dei com as páginas. Naquelas páginas estão alguns verbos que vão ser cobrados na prova, ok? Então, agora, para a gente facilitar um pouquinho e colocar em prática, vamos fazer aqui, ó, uns exercícios bem como eu cobro na prova, ó. Quando yo é antigo, né? Então, se é yo tenía 15 años, lo que quería hacer más que nada era viajar à Espanha. Então, quando eu tinha 15 anos, tá? Então, ele é um passado mais distante. Por isso que esse verbo que eu estou conjugando aqui é o verbo no imperfeito, tá? Pretérito imperfeito, ok? Agora, olha só. Um dia, mi tio me... Ó, um dia. Não é uma coisa que acontecia sempre. Então, se o tio disse para ele ou para ela, a gente vai usar o pretérito indefinido. Então, como ele é um verbo irregular, tá? Mi tio é ele. E ao descer, vocês podem olhar aqui na tabelinha que tem aqui dos irregulares. Deixa eu ver se ele tem o descer aqui. O descer não consta aqui, tá? Então, é um verbo legal de dar uma olhada, mas eu vou colocar a resposta para vocês aqui. Um dia, mi tio dijo que ele iba, tá? A viajar, ele iba a Espanha a trabalhar durante 3 meses. Me explicou, tá? Porque foi uma ação concluída, que necessitava a alguém que pudiera ajudá-lo. Yo fui con mi tío y pasé 10 semanas en España. Cuando nosotros volvimos, tá? Aí o verbo traer, traímos muchos regalos para la familia y muchos cuentos sobre España que decirles a nuestros amigos. Después de volver, yo me acostumbré
de nuevo a la vida norte-americana sem muitos problemas, tá? Então, gente, o que vocês têm que prestar atenção é até na forma como a gente vai trabalhando o verbo, tá? Vocês saberem que o verbo, ele depende muito da situação que está acontecendo ali. Então, quando eu tenia, lo que queria era imperfeito. Esses aqui estão todos no imperfeito. Um dia é um determinado dia, tá? O tio disse para ele que ia viajar à Espanha, né? Só que ele não disse qual dia, por isso que aqui é iba, tá? Que ele iba à Espanha trabalhar durante 3 meses. Me explicou, porque é um fato, que necessitava, tá? A alguém que podia ajudá-lo. Eu fui, tá? Com meu tio e passei, né? Porque é um fato consumido, 10 semanas em Espanha. Quando nós outros volvimos, aqui faltou um J, trajimos muitos regalos para a família e muitos cuentos sobre Espanha que decíamos a nossos amigos. Depois de volver, eu me acostumbrei, que é um fato, de novo à vida norte-americana sem muitos problemas. Tá, pessoal? Então é assim que vocês têm que preencher os verbos. Vamos ver aqui outro. Nós outros, tá? Estávamos, não existe o V, né? Estávamos en el aeropuerto de São Francisco e esperábamos subir a nuestro avião para ir a Buenos Aires. Habían, por que habían? Porque depois tem muitas pessoas diferentes em la sala de espera, entre ellas uma madre com 3 niños pequeños. Ella estava cansada, pero sus hijos corriam por la sala de espera. Tá contando, olha que é uma narração, por isso que é tudo na, como vou dizer, no pretérito imperfeito, tá? Esse habiam aqui, ele corrige para habia, porque por mais que tenha muitas pessoas, aqui ele entende que ele é um verbo impessoal, tá? As duas maneiras estão certas. Vocês podem deixar como habia, que é o que ele considera certo aqui, mas o verbo haber, a gente pode colocá-lo no plural, tá? Vamos deixar assim que ele aceita corretinho. Por fim, la azafata anunciou, que aconteceu ali, tá? Que nuestro avião iba a salir. La família, ó, se tem um verbo que termina em se, quer dizer que vocês têm que usar esse se antes. Se é la família, o pronome é se subió al avión y las azafatas les abrocharon los cinturones de seguridad a los 3 niños. Yo, olha o se ali de novo, então se é eu, vai ficar me senté em mi assento e empecé a hablar con el viajero a mi lado. El avión despegó y me dio miedo. Muy pronto los niños descubrieron el botão para chamar a azafata. Las azafatas, ó, o C de novo aqui, ó. Então, a gente tem que usar esse C. Se são elas, las azafatas, vai ficar las azafatas se enojaron con los niños. El avión aterrizó em San Diego depois de solo 30 minutos, pero me pareceram várias horas, tá? Então, uma mescla, porque tá contando um assunto, é uma mescla do imperfeito com o perfeito simples. E este outro aqui. Esta manhã, como tem o me aqui, ó, se sou eu, esse me tá indicando que sou eu, né? Então, esta manhã me despertei a las 6. Me
levanté, tem acento, e me fui ao banho. Depois, tomei. Se é esta semana, esta manhã, tá? Vocês não vão colocar nada de pretérito longe, tá? Depois tomei o desayuno e leí el periódico para enterarme de las noticias del día. Luego porque o verbo é vestir-me, me vesti e salí hacia mi despacho. El dia, aqui tem duas formas, ó. Vocês podem colocar que el dia estava hermoso ou el dia se fue hermoso. O melhor aqui é estava. El cielo estaba, vocês estão contando, né? Claro. E las nubes eran blancas como la nieve fresca. Miré, que ele estava falando tudo de primeira pessoa. Miré a mi alrededor y noté que la gente estava muy alegre. Tomé, porque em espanhol a gente toma o autobus, né? Tomei o autobus e cheguei à minha oficina meia hora depois. Tá, pessoal? Mas ele é muito parecido com o português, porque, ó, esta manhã acordei às 6, né? Me levantei, fui ao banheiro, depois tomei meu café da manhã, li um jornal para me inteirar das notícias do dia, logo me vesti e saí até o meu escritório. O dia estava bonito, o céu estava claro e as nuvens eram brancas como a neve fresca, tá? Aqui ficou errado, é mire. Mirei ao meu alrededor, né? Então, olhei à minha volta e notei que as pessoas, no português é la gente estava. Se fosse no português seria que as pessoas estavam muito alegres. Tomei, né? Peguei o ônibus e cheguei à minha oficina, ao meu escritório, meia hora depois. Vocês viram que é muito parecido com o português, tá, pessoal? Então, assim, ó, posso mandar para vocês também esses textinhos, se vocês quiserem preencher, vocês depois em casa possam mandar esses exercícios aqui. Vou mandar o link, já salvei aqui, ó, para mandar para vocês. E é isso, pessoal. Imperfeito é aquilo que narra uma história, que conta um fato muito passado, ou descreve pessoas, ou descreve situações, descreve momentos. E o pretérito perfeito simples ou indefinido é aquele que ele descreve uma ação real, algo que aconteceu realmente, um fato ocorrido. Certo? Entonces, le deseo mucha suerte. Sí, yo estoy acá para lo que necesiten. Espero que estudien mucho. Los que precisan de nota, que estudien más para salirse muy bien en la prueba y todos quedarse muy feliz. Un gusto hacer un video para ustedes. Queden con Dios y hasta luego. Besitos.